Olá, tudo bem? Está começando agora mais um podcast Talk Mais, podcast produzido pelo portal SP Rio Mais. Eu sou Gabriel Duarte, aqui ao meu lado, o jornalista José Guilherme Ferreira. Opa, tudo bom, Zé? Tudo bem, Gabriel? Hoje, acho que vai ser um papo que o Zé vai aproveitar bastante, né? Porque a gente vai falar de vinho, coisa que ele é pouco fã, né, Zé? Eu gosto bastante. E a gente está aqui para falar sobre vinho com ninguém menos do que Rodrigo Ferraz, sommelier e sócio fundador da Vinhos de Bicicleta. Isso aí, galera. Uma plataforma de vinhos que tem de tudo, né? Tem canal no YouTube, de tudo. tem... como que fala? Wine bar, dá cursos, tem tudo, clube cara. de assinatura. Tudo. E agora faz roteiros turísticos. Faz Roteiros turísticos turístico. internacionais, enoturísticos. E isso além aí. disso, Rodrigo, que é daqui de São José dos Campos, vai fazer um evento de vinhos, um festival de vinhos Exato. agora em agosto. Então, acho que para começar esse papo a gente pode falar Sobre o festival? a gente Bora. começa falando sobre o festival um pouquinho e depois a gente vai alongando pro Tá ótimo. vinho no Sobre o restante. que o vinho nos trouxer. Exatamente. Pro que o vinho nos trouxer. Bom, galera, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando sobre isso com vocês. O festival é nosso maior evento do ano, né? Então, estamos animados. Tá chegando, é o maior evento da Vinhos de Bicicleta, o maior evento presencial da Vinhos de Bicicleta. A gente está esperando um público aí estimado de 700 a 800 pessoas no total. Muita gente. Todo mundo fã de vinho, amante de vinho. E nós vamos fazer em parceria com o pessoal da Austin, BMW Jaguar, aqui de São José dos Campos. É um grupo que nos apoia, na verdade se eu não me engano, já é a terceira ou quarta edição que a gente faz no espaço da Austin. Então, já é um parceiro que está virando de longa data. A gente até fez antes da pandemia com eles, então sobrevivemos aí à pandemia com esse evento. E a gente espera um público do Brasil todo. Na verdade, mais de metade dos ingressos já estão, né, mais da metade já está esgotada, já foram vendidos aí. E eu estou com uma expectativa muito boa sobre esse evento. A gente evento. sabe que a Vinhos de Bicicleta tem uma filosofia toda própria, né? Valorização das pequenas vinícolas boutique e tal. Você sempre procurou trazer para São José essa produção que às vezes fica escondida. É uma Exato. curadoria grande, né? É uma curadoria. Quero saber se Garimpar. isso vai estar refletido no festival. Ó, Zé, sempre esteve, viu, cara? Esse ano não vai ser diferente. Na verdade, o que a gente está conseguindo fazer, e eu acredito muito nisso, tem muita gente falando sobre vinho e fazendo iniciativas nesse sentido, né, no mercado do vinho. O mercado do vinho está mais aquecido do que nunca, né? Eu acho que o mercado do vinho nunca esteve tão aquecido. Tá borbulhante, exatamente. Tem muita gente entrando, tem gente séria, tem aventureiro, tem de tudo. Mas o que eu acredito em um mercado que está se tornando de fato cada vez mais competitivo, e ele é delicioso, mas está se tornando cada vez mais competitivo nos bastidores, eu acho que a gente cada vez mais tem que saber valorizar o nosso DNA como empresa, como marca, né? A nossa marca sempre foi essa que você falou. A nossa marca é trazer as descobertas. Tanto que no começo da Vinhos de Bicicleta, quando a gente era pequenininho, era o maior desafio, né? Só tinha uma Porque, roda, né? não, porque o cliente chegava lá, aí beleza, tomou o vinho, gostou, aí chegava na semana seguinte ou 2 semanas depois, e aí, o que você tem de novo? E aí, tipo, a gente tinha que ficar rodando, porque justamente a gente se colocou dessa forma, né? A gente é um garimpo de vinhos aí. Então no festival, cara, a gente vai ter várias vinícolas nacionais pouquíssimo tradicionais. Fala uma delas. Então assim, ó, por exemplo, a gente vai ter a Franco Italiano do Paraná. Então assim, quantas vezes a gente ouve falar de vinícola do Paraná? Quase nada. Então, e essa vinícola faz terroir de inverno lá, né? Que é a colheita de inverno, a dupla poda, que as uvas são colhidas no inverno. E é isso que possibilita até uma vitivinicultura de qualidade, né? Revolucionou a viticultura no Brasil. No Sudeste inteiro, exatamente. Então, a gente vai trazer ela. A gente vai ter aqui também a Bueno Wines do Galvão, essa aí já mais famosa, mas pô, legal pra caramba que eles vão estar presentes no evento. A gente vai ter a Stagnari, cara, e não é importadora, é a vinícola Stagnari, que é uma das vinícolas mais premiadas do Uruguai, se não há mais. Eles estão com uma operação própria no Brasil
E eles estarão no festival. Então, assim, com os vinhos próprios deles. Vai ter Taná, então? Vai ter. Na verdade, o Taná da Stanhari, que é o Taná Viejo, é o Taná com mais premiações do mundo. Esse Taná deles é um espetáculo. Assim, os caras esbanjam, né? Tem no contrarótulo desse Taná dele todas as medalhas que eles já ganharam. Tipo, é uma lista infinita, assim. Mas é fantástico. A Bodega Goulart, que é argentina, é a própria vinícola também que vai estar aqui, porque a Érica Goulart é brasileira, mora em São Paulo, é amiga minha, então trouxe a operação da vinícola para estar no festival com a gente. Aí entram as curiosidades também, né? A gente vai ter um importador exclusivo de vinhos gregos, uma importadora exclusiva de vinhos da Eslovênia e da Macedônia. Então, tudo isso, cara. Esses vinhos gregos você trouxe uma vez, né? Fez uma degustação. Fiz, cara. Você foi. Faz tempo isso aí, viu, Zé? Faz tempo isso aí. Denuncia a nossa idade, cara. Acho que faz uns 8, 9 anos que teve essa degustação na Vinhos. Mas é porque, na época, era até outra importadora. Tinha uma importadora, eu não sei se ainda existe, tinha uma importadora de vinhos gregos aqui em São José dos Campos. O nome dela era Fedra, a proprietária, e ela trazia... família grega aqui. Grega, e ela trazia vinhos da... Qual que era o nome da... Era uma das maiores vinícolas da Grécia, é que eu não vou lembrar de cabeça, porque nome grego é um pouquinho difícil. Mas ela trazia de uma vinícola específica. Esse importador que a gente tem parceria hoje, ele mora em Florianópolis, então ele vem para o festival também, vem aqui para nossa cidade, e ele é grego. Eu até perguntei para ele, né? Falei, eu levei ele lá no canal para conversar, inclusive posso deixar o convite aí para a galera assistir o canal Vinhos de Bicicleta no YouTube. A gente tem um canal no YouTube que fala sobre vinho, galera, então quem quiser tá convidado. E o Jorges, que é o nome desse grego que eu falei, ele foi lá conversar com a gente. E ele é grego. Eu perguntei, pô, mas por que você tá no Brasil, cara? Assim, você tá em Floripa, né? O que você veio fazer aqui, trabalhar com vinho? Ele falou, olha, a Grécia passou por várias dificuldades, a indústria do vinho agora lá tá dando uma guinada, um salto, porque ela passou por muita guerra lá, né? Guerra interna e externa, né? Segunda Guerra e tal, tudo pegou, acabou impactando lá a Grécia. E a indústria do vinho sofreu. Então aquele vinho da antiguidade, que era o vinho mais tradicional da antiguidade, o mais conceituado, né? Da época da Grécia Antiga, depois dos romanos, esse vinho foi impactado pelas guerras que seguiram, né? Eles estão modernizando, né? Porque já é uma outra geração. Então, por exemplo, mudou. Eu tive visitando algumas vinícolas. Você foi lá? Em Santorini. Legal demais. Na própria região do Peloponeso. Peloponeso. E a gente vê que é uma segunda geração. Sim. São jovens como você. É isso aí. Tocando vinícolas e dando um frescor para um negócio que era muito... Com história milenar, né? E é muito legal. Isso é legal. E, na verdade, o que você está falando aí é a mesma coisa que o Jorge falou. É que ele falou, então a indústria grega está dando esse salto, e ele falou que ele enxerga no Brasil uma grande oportunidade. Por isso que ele veio para cá. Isso é muito legal também. Da palavra do grego, tá? Falando, o Brasil é um mercado em ascensão, ainda o consumo per capita de vinho é muito baixo, então a gente acredita muito nesse crescimento. E ele falou a mesma coisa que você. Ele falou, olha, quem está assumindo as vinícolas hoje já é uma geração mais nova, uma geração de enólogos ou filhos de proprietários e tal, que já foi para fora, às vezes já fez safra na Europa que eu digo assim, já foi para Bordeaux, já foi para Itália, já foi para Espanha, já fez safra lá, viu como a indústria do vinho acontece nesses países mais tradicionais e maiores, e aí acabou trazendo essa dinâmica diferente para os vinhos gregos. O que eu acho legal que eles estão fazendo hoje eles pegam o que é tradicional, não desvalorizam, porque eles fazem muito vinho com casta nativa deles lá, casta autóctone. Então tem Agioργítico, Assírtico, Crassato, Stravotol, um monte de uva de nome esquisito, mas que é uva nativa da Grécia e que eles estão cultivando até hoje, mas
já com o olhar de fazer Mais uma vinificação para um vinho mais moderno, que vai atender uma demanda internacional. Então, Até aquele vinho resinado, né? o Retsina. Eles estão fazendo uma retina mais fina. Se isso é possível. Se Se é possível, mas sim. Então quer dizer que quem for no festival vai ter vinho grego. Vai ter vinho grego. Vinho de todo E lugar, vinho da né? Eslovênia, vinho da Macedônia, vinho da Austrália. Nossa. Vai ter, cara, de tudo. São mais de 200 rótulos. E a gente tá falando muito dos produtores, mas eu queria saber sobre o consumo de vinho. O perfil de quem consome tá mudando? O vinho tá se espalhando mais entre jovens? Como que você vê isso, principalmente no Brasil, né? Sem dúvida, sim. Até se isso não fosse verdade, provavelmente o nosso canal no YouTube lá, Vinhos de Bicicleta, nem existiria, porque não é um público... não é um público mais velho que assiste o canal no YouTube. A grande massa do público do canal é de 30 a 55 anos. Isso estatisticamente falando, né? E com certeza tem muito mais jovens hoje em dia querendo entrar nessa cultura. A gente ainda está engatinhando, tá, Gabriel? A gente ainda está só no comecinho disso aqui no país, porque vinho sempre foi considerado uma bebida elitista. Sim. A questão tributária sempre foi um tabu e um retrocesso, um peso aqui para o Brasil. Agora tem um senador que colocou um projeto para ser aprovado para transformar a tributação do vinho, deixar de ser bebida alcoólica e ser alimento. Isso aí desoneraria bastante o vinho. Essa luta faz tempo. Faz tempo. Porque agora, nessa nova reforma tributária, tudo que é de cigarro, tudo bem, eu até concordo com essa. Agora, tudo que é de bebida alcoólica entra no mesmo balaio e vai subir mais ainda. Só que o vinho é diferente, né, galera? O vinho, tem país europeu que está na cesta básica. Existe uma possibilidade. Também, assim, de certa forma. A criança alimentação mesmo. É que existe. A criança na colherzinha, assim, diluído ali, mas tem isso. É uma cultura. É uma cultura diferente, cara. Porque assim, com o vinho você consegue, já existem estudos, já tem médicos falando sobre isso, você consegue ter um consumo saudável, moderado e vai fazer bem para a tua saúde no longo prazo, né? Com destilado é mais difícil, não existe uma dose... Eu adoro destilado, gosto de uísque, gosto de tal, mas não existe um consumo... assim. Não é um consumo regular de uísque que vai fazer bem para tua saúde. Não existe isso, né? A ideia de que o vinho é uma bebida de mesa. Sim. Para acompanhar a alimentação, é isso aí. Para confraternizar. Mas, Zé, você que é um estudioso do vinho, você até sabe disso. No começo do vinho, a questão da confraternização nem era o principal viés do vinho, né? No começo da história do vinho, era alimento e assim, subsistência. Tanto que o vinho tinha que durar um ano inteiro, porque se a videira tem uma safra anual, então o vinho do plebeu, lá da época de Jesus, por exemplo, o plebeu tomava vinho, tudo bem, era para confraternizar? Também, mas era principalmente como alimento. E eles misturavam com outras coisas. Você citou o Retsina, é um vinho grego misturado com resina de árvore. Resina de, acho que é de pinheiro, não lembro, acho que é pinheiro. 3 árvores possíveis, não lembro, eu não entendo muito de Retsina, mas ele é misturado com resina de árvore, por quê? Para Preservação. Então, porque tem agentes antioxidantes que retardam a oxidação do vinho e deixam ele mais palatável. Agora, ele quer entrar no mundo do vinho. Por como onde que começa, faz? Né? Por onde começa? As pessoas, Bom. Eu sinto que tem uma... Não diria confusão, mas tem o desconhecimento. A pessoa, ela se pergunta, eu mesmo me questiono muito, como que eu faço para entender vinho? Porque assim, a gente vê, vocês que entendem mais, vinho tal, vinho isso, é ácido, não sei o quê... Por onde que a pessoa pode começar a tentar entender os vinhos? Pelo YouTube. Tomar... Vai pro YouTube, pelo canal. Né?
Tô brincando, mas na prática também, né? Assim, a prática da teoria, sempre. Do conhecimento. A prática sempre. Litragem é importante. É importante. Observação, né? Observação e litragem. Porque o que eu sempre digo, eu gosto de meditar. E aí eu gosto de trazer algumas referências parecidas, que se você quer aprender mais de vinho, eu trago até algumas da meditação. A meditação não tem segredo, certo? É prestar atenção na respiração e viver o momento presente, certo? Isso é o que os gurus aí, quando a gente medita, é basicamente isso. Olha a sua respiração, evita os pensamentos futuros, né? A nossa ansiedade, evita ficar preso aos pensamentos do passado e só vive ali o que você está naquele momento. Tá, qual foi a última vez que você fez isso quando você estava comendo? Ou beber? Você já parou para pensar que quando a gente vai comer ou até beber vinho, às vezes, com os amigos, você não está prestando atenção naquilo que você está consumindo? É um hábito automático, né? Vou comer por comer, porque eu preciso comer, porque eu tô com fome, mas... Eu vou beber porque eu tô triste, eu vou beber porque eu tô alegre, eu vou beber para esquecer dos meus problemas, eu vou beber... Mas não precisa ser assim, entende? Porque a bebida não é só o álcool, cara. O vinho, a partir do momento que você começa a compreender a bebida, ele vira uma escola infinita, muito mais legal até do que só o álcool por si só, né? Então o vinho ele tem várias nuances, e aí meus alunos falam... Pô, Rodrigo, mas eu não consigo sentir tudo isso daí que você está falando, que você sente, das referências aromáticas e tal. Isso talvez seja uma barreira para quem está começando. Fala, tá bom, galera, vai com calma. Presta atenção quando você for cozinhar. Aí quando você for almoçar, em vez de almoçar correndo e já querer voltar para o trabalho, para ali, presta atenção na comida, sente o cheiro. Pô, quando a gente vai em supermercado, você só vê a validade, põe no carrinho e leva para casa, né? Vai numa feira, vai num mercadão. Faça comparações, exato. É assim que a gente... É degustar mesmo, né? Saber observar as características do que você está consumindo, né? Para você virar um melhor degustador de vinho, você vai ajudar muito se você for um bom observador da sua própria vida e daquilo que você consome. Vai ajudar muito. Agora, existe a barreira do preço? Muito, né, Zé? Isso é o problema maior que eu digo hoje em dia, né? O vinho sempre foi elitizado na questão de preço. Hoje, a carga tributária está prestes a ficar maior, por causa da nova reforma tributária. Tomara que passe o projeto de vinho ser tributado como alimento, da cesta básica. Se não for, vai ficar ainda mais caro. E aí... Esse, na minha visão, na verdade, o quesito preço final, para consumidor final, na minha visão, é o que mais impede esse mercado de crescer. E a gente tem mais um problema sério acontecendo, porque hoje em dia tem a questão do contrabando de vinho, que está muito em alta e muito forte. Eu tive almoço esses dias com um policial federal que diz, olha, a gente pode segurar 2 caminhões e passam 10 para cada 2 que a gente segura. E vende pelos grupinhos de WhatsApp. Sei, mas eles vendem onde? Vem de onde? Vem principalmente da Argentina. Né? É muito próximo também, né? Vem da Argentina em caminhão de batata, normalmente. Vem escondido, ou em carro mesmo, escondido, e tenta passar. Então, cara, mas por que tem tanto, então, contrabando? Por que vinha a bebida com tanto contrabando? Por que as organizações que são criminosas estão de olho nisso? Porque é uma bebida cara e muito tributada. Se a carga tributária não fosse tão alta, não precisaria existir tanto contrabando, porque o mercado formal se organiza e vende bem. Agora, o meu medo é aumentar mais carga tributária, aumentar mais o preço da bebida. Aí o brasileiro médio vai recorrer mais ao contatinho do WhatsApp para comprar o vinho mais barato pela metade do preço, aí não vai saber procedência, não vai saber se a bebida é falsificada, né? Tem isso. E aí o que a gente está fazendo com esse mercado? Destruindo todo mundo que é formal nele, né? Acabando com loja que paga imposto, com e-commerce que paga imposto. Então é uma questão delicada, cara. A gente vai ver os próximos capítulos disso no futuro, mas o preço ainda é... Eu queria que você falasse assim um pouquinho da sedução de uma loja de vinhos, né? Quer dizer,
tudo bem, a gente compra no clube, a gente compra no e-commerce, mas A loja é legal. você ir na loja, a loja É legal. é diferente, né? É que assim, ó, hoje em dia, como tendência de mercado, as lojas físicas de vinho estão se tornando praticamente lojas de conveniência, tá? Porque dificilmente... Antigamente existia um hábito de você ir até uma loja de vinho. Você é dessa geração. Você ia até uma loja de vinho. Ah lá, o Zé. Não, mas não tô te xingando de velho, não. Não tô chamando de velho, não. Não, você antigamente ia numa loja completar sua adega. Comprar uma caixa, comprar 12 garrafas, deixar na sua adega, e aí quando acabava aquilo, ou quando estivesse acabando, você voltava na loja e ia repor. Isso não acontece mais. Isso é muito raro. Quem que vai na loja física hoje? Ah, vou ter um churrasco daqui a pouco ali, preciso de uma garrafinha. Ah, tô precisando vou fazer um almoço em casa hoje, preciso de uma garrafinha. E tal. As pessoas dificilmente vão para compor uma adega. São tá? compras mais São rotineiras, poucas. né? São compras mais de conveniência. Pontuais. Assim. Pontuais. Onde a pessoa vai comprar para abastecer a adega dela? Na internet. Então é isso que o mercado se tornou isso, tá? Por isso que o Vivino, que é aquele aplicativo que as pessoas dão nota e tal, ficou tão grande, né? Acho que o mercado brasileiro ele é muito online. O brasileiro não tem medo de comprar pela internet e no mundo do vinho rolou isso. Realmente a gente compra muito pela internet. Muito, É que cara, pela internet os tudo. preços também muitas vezes são mais atrativos. Você pode mais comparar acessíveis, preço, né? Então tem tudo Exatamente. isso. Agora, que tem um charme todo especial, loja de vinho, tem. A gente mantém nossa operação aqui em São José, porque uma das consequências do canal ter se tornado grande, né, o canal no YouTube, eu digo, que é o online da empresa, uma das consequências disso é o quê? Todo fim de semana a gente recebe visita de gente de fora, que conhece o canal e que quer vir... Né? Não, conhece o canal. É pelo canal que vai atrás da loja. E aí quer ir lá conhecer, mas aí quer ter uma experiência. Não quer ir lá em uma loja de vinho qualquer. Quer ir lá conhecer a vinhos de bicicleta, torcer para que o Rodrigo esteja lá e bater um papo e tomar uma taça de vinho. Então tem muito isso. Hoje a gente recebe gente da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, porque o canal abriu essa porta e a galera vem de fora visitar a gente, principalmente fim de semana. Durante a semana também, mas principalmente durante fim de semana. Então, eu acredito que o futuro do mercado, para quem conseguir fazer, vai ser esse mix de experiência de compra, de venda, né, na verdade, online, mas também com uma proposta de uma experiência física complementar. A experiência envolve também agora viagens, né? Cara, tá vendo? O mundo do vinho pode ser aproveitado de diversas maneiras. Pode. Né? Pô, a gente está fazendo roteiros internacionais, mas isso também por causa do canal no YouTube. É tudo graças ao canal, né? Porque hoje o canal tá com... a gente bateu mês passado 150 mil inscritos. Você falou que é o maior da o maior da América Latina hoje. Na verdade, eu acho que nos Estados Unidos também não tem maior que o nosso, mas preciso fazer a pesquisa. Mas é um dos mais relevantes. É um dos mais relevantes das Américas hoje. E aí o seguinte, né? No YouTube não é como o Instagram, porque tem até essa estatística, o próprio YouTube diz. A maior parte das pessoas que te seguem com frequência no YouTube não são inscritas no seu canal. Tem isso. O Instagram você tem que seguir para ver o post da pessoa. Sim. O YouTube não. A gente assiste muito por recomendação, né? Tem um monte de canal aí que eu sou fãzaço do cara. Eu nunca entrei, nunca me inscrevi, né? Tá até errado isso, mas isso é uma prática que a gente tem, porque no passado era mais chatinho de fazer o login no YouTube e tal, aí fala, vai. Então, por causa do canal, a gente consegue hoje juntar esses grupos de apaixonados pelo vinho e fazer roteiros internacionais. A gente acabou de voltar da África do Sul com 40 pessoas, foram 2 grupos de 20, né? E aí é o que você estava falando, teve gente que foi me conhecer lá na África do Sul e mora nos Estados Unidos.
nunca, assim, mora faz anos nos Estados Unidos, me assiste no YouTube lá em Nova York, que é onde a pessoa mora, e foi me conhecer na África do Sul. É uma coisa Porque global. é global, cara. É muito louco isso. São as possibilidades aí que o mundo moderno dá pra gente. O seu canal tem uma... Você tem uma, vamos dizer, uma missão em relação ao vinho, de educação para o vinho. Ah, é com isso? certeza. Nasceu dessa maneira. A gente, no canal, olha pra você ter ideia, né? A gente foi um dos primeiros clubes de assinatura do país. Não estou falando de clube de assinatura do YouTube, não. Aí é clube de assinatura de garrafa mesmo. A gente tem até hoje esse clube de assinatura. A pessoa paga uma mensalidade e fica recebendo os vinhos em casa com a história daqueles vinhos. O canal nasceu por causa do clube. Porque a gente passou por uma... Hoje a gente está com 11 anos já, né? Nós somos um dos principais clubes de assinatura do país de vinhos artesanais, de vinícolas familiares, de bodegas boutique, né? E quando o vinho começou a borbulhar no país e várias pessoas começaram a entrar nesse mercado, várias, e gente séria e aventureiro, como eu disse, né? Eu gosto quando Começaram... você fala sempre isso. Sério e aventureiro. Sério, tem de tudo no mundo do vinho. Começaram a brotar vários clubes de assinatura. Eu vi já nascendo e morrendo vários clubes de assinatura ao longo desses 11 anos. E eu falei, putz, a gente precisa ter diferencial. Se a gente for ficar aqui no feijão com arroz, no beabá, como todo mundo, não vai segurar a onda. O mundo está mudando e mudando rápido, né? Então foi por isso que a gente decidiu abrir um canal no YouTube para falar assim, ó, eu vou entregar lá no YouTube informação, principalmente usando os vinhos que eu envio no clube. Então são os vinhos que já passaram pela Vinhos de Bicicleta, que eu envio no clube. Porque daí o meu associado do clube vai ter uma experiência bacana, né? Falar, pô, tô pegando uma informação extra ali de um vinho que eu já degustei ou que eu ainda vou degustar. Legal. Só que aí o que aconteceu? O canal ficou muito maior que o clube. Hoje estourou a bolha e foi, né? Então, mas ele começou para ser uma ferramenta do clube, assim. Mas ele nunca teve, até hoje, inclusive, ele nunca teve intenção de venda. Uhum. A gente não está no YouTube para vender garrafa de vinho. A gente está lá para passar informação. Para criar esse... Mas o interessante da plataforma Vinhos de Bicicleta como um todo é justamente isso, né? Porque a gente vê, você faz um evento, você tem um canal que informa, que educa, que explica sobre o vinho, você permite agora os roteiros de viagens voltados para a cultura do vinho, então é uma experiência completa que tanto quem já consome vinho há algum tempo, quanto quem está começando agora, pode descobrir esse mundo do vinho de diversas maneiras, consumir o vinho de diversas maneiras, né? Pois é, assim, ó. Vamos pegar o exemplo que está nessa mesa aqui. Você, a gente ainda não sabe que tipo de consumidor de vinho vai ser. Nem eu faço a menor ideia. Eu e o Zé, a gente é nerd. Nerd do vinho. A gente é o nerd. Porque a gente gosta de estudar, de visitar as regiões vitivinícolas, de curtir o vinho na taça e ver as nuances e tal. Agora, se uma pessoa não tem esse interesse e quer só tomar vinho, não tem problema nenhum também. Sabe? Tipo, vai, cara, seja feliz. Tem gente, pô, olha pra você ter ideia, tem gente que assiste o nosso canal toda semana, vídeo tá novo no ar lá, a pessoa tá lá, e dando like e comentando. E é gente que fala assim, adoro o canal, mas no vinho eu tô aqui só pra... toma os vinhos só de entrada ali e tal. Não se sente confortável, as pessoas, já falei com ela, não se sente confortável em pagar mais caro por vinhos melhores, porque ela sente que o paladar... Mas... E tudo bem. E tudo bem. Tudo bem. Tipo, isso tem eu pra acho todo mundo, né? Tem pra todo mundo, então tem vários tipos. Jornalista aqui tá no bastidor aí. E lá vem. Sabe o que ele queria saber? O que ele quer saber? Ele quer saber por que chama Vinhos de Bicicleta. Ah, é isso. Quer saber isso? Tá bom. Essa história é fácil, é boa, pô. A história é real, tá? Eu era publicitário em São Paulo. Quando eu tinha a sua idade, que eu fui fazer a Vinhos. Na verdade, eu tava com 24 anos na época e trabalhava em publicidade.
Cara, tava numa agência grande lá, atendia a Fiat, então tava encaminhada a carreira, sabe? Mas eu não era feliz, não. Não tava muito, tem essa, né? Tava bem, mas não era feliz, não. Faltava alguma coisa, sabe? E aí eu fui pra Argentina, era carnaval de 2012. Né? A empresa tá com 11 anos hoje, era carnaval de 2012, fevereiro. A gente foi pra Argentina, eu namorava na época. Fui de casal lá para Argentina e a gente ficou numa pousadinha na cidade de Luján de Cuyo, que é dentro da província de Mendoza, porque Mendoza na Argentina é cidade e é a capital da província de Mendoza, que tem várias cidades, né? Região muito é uma região, é a mais tradicional da América Latina de vinho, é a maior produtora e a mais tradicional. E se eu não me engano, pelo que eu falei com o pessoal de lá agora, na província tem 2 milhões de pessoas, tá? Vivendo lá. Só que na capital, Mendoza, tem 1 milhão. Então, mais ou menos para vocês terem ideia. E é uma região mais rural, né? A capital não é rural, a cidade, mas o entorno ali é só vinícola. É rural total, assim, né? São aquelas paisagens e tudo plano, com os Andes de fundo. É uma paisagem alucinante de bonita. Só vinhedo de perder de vista, plano e os Andes de fundo. E geralmente com neve no topo. É legal pra caramba. E aí tava lá em fevereiro, aluguei uma bicicleta antiga lá, sem a menor pretensão, assim. Porque o dono da pousada que eu fiquei, que é o Nacho, ele falou, tem um amigo meu que aluga bicicleta aí, se vocês quiserem, aluga e vai pedalando. A gente falou, pô, Nath, mas aí se a gente gostar de um vinho, quiser comprar e tal, ele falou, não, mas aí meu amigo passa de carro depois e pega os vinhos pra vocês. Falei, então tá bom, então vamos nessa. E Luján, como eu falei, a cidadezinha, tem várias vinícolas tradicionais lá, em Luján. Porque é a zona original da Malbec lá, tipo os pés mais antigos de Malbec, alguns dos pés mais antigos de Malbec estão nessa região e tal. E a gente fez, cara, fui eu, essa minha ex-namorada e um casal de canadenses, que eu não tô mais junto com essa namorada e nem esse casal mais, porque eu sei pelo Facebook, desculpa, pelo Facebook, fui acompanhando pelo Face, não estão mais juntos também. Só sobrou a bike e o vinho, cara. E aí é engraçado que a gente fez esse passeio, essas 4 pessoas e tal, e foi muito gostoso. Vocês não têm ideia. Porque daí o pessoal, mas você não bebia e ia pedalar depois, mas é tranquilo, galera. Tipo, primeiro que não bebia muito. Segundo que é um passeio. Você não vai, é plano. Assim, a gente passava por umas ruas maravilhosas, com árvore fechando a rua e aí as folhas caindo. Cara, foi um passeio assim gostoso. A medida do tempo ficou mais light, mais leve. Foi muito gostoso. E a gente escolheu nesse roteiro que a gente fez de bike, né, nesse dia, vinícolas menores, vinícolas familiares, vinícolas boutique. Então a gente batia, foi umas 3, 4 vinícolas no dia, assim, a gente batia de uma para outra, pedalando e bebendo. Eu falei, cara, isso aqui me encantou. Eu não sei o que eu vou fazer ainda no Brasil, mas eu quero trazer essa experiência para lá. E não há bicicleta. A bicicleta tá bom, ela foi o meio de locomoção, mas essa experiência que eu tive de imersão no mundo do vinho através de vivência, de estar lá, de vinícolas menores, de conhecer a história por trás, né, dos bastidores, de viver a natureza ali, tal. E isso é o que a gente faz hoje com as nossas viagens, né, pra África do Sul e tal, e nesses eventos e tal, é tentar trazer um pouco dessa experiência que eu vivi quando eu tinha 24 anos lá, pra cá. Conjunto da obra, então. Quando eu voltei, cheguei pro meu pai e falei, decidi o que eu quero da vida. Não é nada com a não é publicidade, não é marketing, não é nada. É vinho, tá certo que me ajuda muito hoje, publicidade, marketing, né? A formação ajuda, mas realmente, assim, foi uma virada. E eu larguei o trabalho a vinhos de bicicleta. Essa viagem foi em fevereiro de 2012.
Meu pai chegou para mim, ó, faz o que você quiser, mas faz um plano de negócio embasado aí que você vai precisar. Eu fiz um plano de negócio, a Vinhos de Bicicleta começou em agosto de 2012, então foi logo depois, assim, poucos meses depois dessa viagem, um investimento bem baixo de início. A gente começou online como clube de assinatura. A gente até brinca, né, cara? Eu tava falando outro dia com um pessoal que tem clube de assinatura também. Você fala assim, quem que foram essas primeiras... Eu sei quem são, tem associado até hoje, que tá no clube, que é dessa época. Então, quem foram esses loucos que entraram nesse clube de assinatura que tava nascendo, né, cara? Porque, pô, é um risco, né? Alguém tem que ser, né? E rolou. Estamos aí hoje com um dos principais clubes de assinatura de vinho artesanal do país. Perfeito. Zé, você tem mais alguma pergunta sobre vinho? A gente tem muita pergunta, mas o nosso tempo é curto. O tempo já foi. Bateu 35 minutos já. Pô, então tá bom. Mas, Rodrigo, agradeço demais a sua presença. Foi um papo incrível e esclarecedor também pra mim, porque ainda tô descobrindo muita coisa nos vinhos. Show. Mas seja sempre muito bem-vindo ao Podcast Talk Mais, a SP Rio Mais, e estamos sempre de portas abertas aí pra você. Quando vocês quiserem, a próxima vez eu juro que eu trago uma taça de vinho pra gente beber aqui no podcast. Porque... E convoca também a galera aí pro evento que vai ser pro festival em agosto, né? Isso aí, ó, galera, dia 19 de agosto, a gente já tá no terceiro lote, então corram aí porque os ingressos estão acabando. E vai ser um festival lindo, várias vinícolas do Brasil e do mundo estarão lá com a gente. Aqui em São José dos Campos, raro ter esse tipo de evento aqui na nossa região. E assim, 800 pessoas esperadas no festival, vai ser um evento muito bonito para o pessoal poder provar, né, mais de 200 rótulos diferentes. Vai ser difícil, vai ter que descartar alguns, mas a possibilidade é essa. Golinho. Descartando o que não gostar, descarta, né? Mas é isso. Venham porque vai ser muito legal. Estarei lá. O outro apresentador do canal, que é o Diego Marra, meu parceiro, estará lá também, andando, conversando com a galera. A gente fica lá tirando foto, trocando ideia. Tem um bate-papo, né? Tem, é muito legal. E tem sorteio ainda de prêmio, então é legal pra caramba. Tem vinhos a bons preços, né? Tem de tudo, viu, Zé? Na verdade, a gente até pede pra galera, pros expositores, trabalharem com preços bem agressivos lá, porque eles são, na maioria das vezes, eles são a própria vinícola. Ou quando não é a vinícola, é a importadora. Então, eles falam, pô, mas eu vou trabalhar com preço abaixo do que a Vinhos de Bicicleta vende? Eu falo, porque o dia lá é pra isso. É pra fazer esse contato com o consumidor final, que muitas vinícolas nem têm, cara. Então, ou não tem com o consumidor final que vem aqui até o festival, aqui na nossa região. Então vai ser uma oportunidade muito bacana para provar e para levar para casa por preço melhor. Muito bem. É isso aí, Rodrigo Ferraz. Valeu. Da Vinhos de Bicicleta. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado também, Zé. Tamo juntos, até a próxima. Esse podcast fica gravado no YouTube e no Spotify. Até a próxima.